presente nesta casa, nos convida a refletir sobre a última pregação do pastor Antônio, ainda aqui no domingo passado. Nós falávamos sobre as 8 fases em que o barro é preparado para se tornar um vaso. Em Jeremias 18, de 1 a 6, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O profeta Jeremias viveu um momento muito difícil da história de Israel. Aquele povo que estava na iminência de serem levados cativo para a Babilônia. Até aquele momento, parecia que tudo estava normal e que não aconteceria nada daquilo que o profeta profetizara. O povo era um povo religioso, só que do jeito deles. Havia uma classe sacerdotal que se achavam os únicos intérpretes da Escritura que estavam em sua mão. Havia profetas comprados só para profetizar a bênção e prosperidade. Esses fatos lembram os nossos tempos atuais. Na realidade, o que eles querem é não mudanças. Antes preferem a frigidez, o poder, o controle, o status. Imaginando a fala deles, seria mais ou menos assim: não queremos mudança, e quem quer que fale somos contra. Somos os senhores das coisas de Deus, os gerentes da religião. Então vamos desconstruir esse Jeremias, vamos fazer parecer um monstro diante do povo. Tem muita gente hoje assim, que prefere fazer qualquer coisa do que mudar. No mundo de destruição dos valores morais, éticos e cristãos, às vezes, subitamente, aquilo que a gente chamava de bom se despedaça. A lição do barro nos ensina que eu não tenho ideias a dar a Deus. Não posso me sentir acabado. Estou dizendo que a gente tem escolhas: ou escolhemos o caminho de nos convertermos continuamente, ou então a falsa segurança de eu nasci assim, vou morrer assim. Enquanto o barro está na mão do oleiro, mesmo que se quebre, há cura. Mas se o vaso estiver fora de suas mãos e se quebrar, vira caco e não tem mais jeito. A Sagrada Escritura utiliza-se de muitas figuras e expressões para revelar o Deus e o seu modo peculiar de agir, dentre as quais está a figura do oleiro, moldando a argila, ou seja, aqueles que pertencem a ele. Esta figura é rica em expressão e em significado, pois revela Deus em sua ação e amor, fazendo-nos compreender o singelo jeito com que ele nos acompanha e nos faz crescer. Deus sabe melhor que nós mesmos do que realmente precisamos e o que nos fará felizes. Ele nos convida à entrega total em seus cuidados, os quais sempre nos proporcionam o melhor, mesmo quando não compreendemos. Por isso, para caminhar no território da fé, a confiança é mais necessária que a compreensão. Confiança de alguém que se descobre como filho amado e cuidado, que por isso crê
que Deus está sempre agindo e realizando o melhor. Deus vê além. Ele contempla as surpresas futuras e na sua providência cuida de nós, moldando-nos como um oleiro, ora retirando o nosso caminho, o que nos é prejudicial, ora acrescentando aquilo que nos falta. Não podemos ter a pretensão de querer condicionar a ação de Deus à nossa limitada maneira de enxergar e compreender as coisas. Antes, precisamos confiar naquilo que Ele fez. O Senhor sabe retirar nossos excessos na hora certa, sabe o que nos fará crescer. E crescer, irmãos, às vezes dói. É preciso que saibamos perder sem apegos, para que Deus nos despoje do que não é essencial. Não existe arte sem amor, não existe quadro sem pintor, vaso sem oleiro. A obra mais bela é aquela que é tecida pelas mãos do artista, do oleiro que tem em seu coração os belos sonhos que retirarão de um rude barro de sua não existência. O barro não pode moldar a si mesmo. Para vir a ser algo, ele precisa se confiar aos sonhos e à sensibilidade do oleiro. As mãos deste comportam a medida certa entre firmeza e delicadeza, para trabalhar esta substância e transformá-la em uma linda obra de arte. Não existe maturidade sem perdas, felicidade sem se ater ao essencial. É necessário confiar naquele que nos molda, mesmo quando a firmeza de suas mãos parece pesar fortemente contra nós. Confiemo-nos ao amor e à criatividade do oleiro divino, que nos ama e sempre realiza em nós o amor. A felicidade faz morada em nosso coração à medida que nós assumimos como aquilo que nós somos: barro, apenas barro nas mãos do oleiro.